Oi, meus maridos e minhas esposas, como vocês estão? Olha só, vocês sabem o porquê que as mulheres depois dos 40 anos incomodam muitas pessoas? É muito complicado se relacionar com uma mulher depois de 40 anos. Inclusive, os canais aí das Red Pill, por exemplo, criticam muito as mulheres depois dos 40 anos. Na verdade, eu vou tentar explicar para vocês o que eu acredito e o que realmente é o incômodo que uma mulher depois dos 40 anos traz. Primeiro tem o fato que ela não pode se reproduzir, né? Todo mundo se esquece aí que a ciência ela tá aí para isso, para resolver esse problema. Se um cara se relacionar com uma mulher de 40 anos, existe sim o risco, mas eu acredito que isso não é o principal medo de uma pessoa se relacionar com uma mulher de 40 anos. Além da ciência, hoje também nós temos aí vários orfanatos com crianças precisando ser adotadas. Então, maridos e esposas, isso não significa que seja o ponto principal dessa recua e desse escudo que é levantado, dessa bandeira que é levantada contra as quarentonas. E eu posso falar isso de boca cheia porque eu já tenho mais de 40, então eu gosto muito de falar das mulheres depois de 40 anos. É que, na verdade, vamos lá para o que interessa. Na verdade, elas trazem muitas bagagens e isso assusta muito os homens. Ela tem aquela bagagem que ela já viveu tanta coisa na vida, ela já passou por alegrias, por tristezas, entendeu? Bagagens emocionais. E isso, assim, para muitos, isso é muito complicado, porque como que eu vou lidar com essa mulher? Só que não pense que isso é ruim, ela já passou, mas ela entende tudo que ela viveu. Então, isso traz um certo medo. É diferente de você se relacionar com uma garotinha, com uma moça mais jovem, que é bacana também, mas essa moça ela não viveu ainda tanta coisa. Então é mais fácil de você moldar, é mais fácil de você lidar com ela, porque ela não tem tanta experiência de vida. Então ali vocês vão se debater e provavelmente você vai conseguir muitas vezes mudar o pensamento dela, ao contrário de uma mulher de 40 anos que já tem ali a sua personalidade completamente formada com toda essa bagagem que eu disse aí. Ela tem muita experiência, ela tem muita sabedoria, ela tem muito mais maturidade. Ela não vai te querer também, uma coisa que vocês não entendem, uma mulher de 40 anos, ela não vai te querer porque você tem um carro, porque você tem uma moto. Muitos dizem que sim, mas isso não é real. Uma mulher de 40 anos, ela não precisa, ela vai te querer por quem você é. Ela vai te querer por você aceitar ela da forma que ela é, por você admirar ela pela mulher que ela se tornou, por toda a bagagem que ela tem de experiência, de sabedoria, de maturidade. Então, isso assusta, porque não são todos os homens que estão preparados para ter uma mulher desse porte ao lado deles, com essa experiência. Quanto às novinhas, não estou falando mal das novinhas, porque eu admiro muitas novinhas, e um dia elas chegarão aos 40 também, e serão como nós hoje que temos 40 anos. Elas também terão bagagem, sabedoria, experiência. Então, assim, uma coisa que eu vejo muitos homens falar aí, que geralmente as mulheres de 40 anos, elas estão interessadas mais naquilo que a pessoa tem, mas a sabedoria, a experiência dela faz com que ela entenda que ter não é a mesma coisa que ser. E para ser tem que ser muito. Tem que ser muito para ela. E não no aspecto de ter coisas materiais, não é no aspecto de ter dinheiro apenas. É lógico que isso é extremamente importante, mas ela vai valorizar mais quem você se tornou, mais quem você é, do que o seu carro, do que a sua moto, do que a sua casa. Ela se torna também, ela fica muito seletiva, porque ela geralmente ela prefere ficar em off porque ela não está mais disponível para aquilo que não traz paz para ela. Então, muitas mulheres são criticadas muitas vezes, não é porque elas estão no carrossel, é porque elas estão em off, porque aquilo que não traz paz para elas, elas não têm disponibilidade mais. Então, elas querem paz, exatamente por todo esse relato que eu já falei aí de uma mulher de 40 anos. E é muito complicado, muitas vezes, se relacionar
com uma mulher que você não tem mais o poder da manipulação, entendeu? Então é muito complicado, sendo que você deveria admirar muitas vezes. Não estou enchendo a bola das quarentonas, mas se você conseguir conquistar, se você conseguir ter do seu lado uma mulher de 40 anos, você pode ter certeza que você tem ouro. E todas vão chegar a essa idade um dia, querendo ou não, todas vão chegar a essa idade. Então, não menospreze uma mulher que tem um pouco mais de experiência, que tem um pouco mais de sabedoria. Aproveite a companhia dessa mulher, ao invés de você ficar aí criticando, como muito. Não estou dizendo todos, porque eu sei que tem pessoas aí que, muito pelo contrário, daqueles que falam mal, que geralmente são os canais da Red Pill, né? Que criticam muito as mulheres depois dos 40 anos, mas porque são homens que talvez vacilaram e perderam as suas quarentonas. E por outras vezes elas descobriram de alguma maneira que não era aquilo, que aquele homem não se tornou quem ela gostaria que fosse. E infelizmente acontece aí o rompimento, mas isso, vamos falar a verdade? Esse tipo de rompimento não acontece só nessa faixa de idade. Isso aí acontece todo momento. Eu conheço casais super jovens que se separam, entendeu? Ficam 1, 2 anos e se separam. Então não são só as quarentonas que estão nesse nível. Hoje o nível de divórcio no Brasil aumentou muito. E não tem uma faixa de idade, não tem uma faixa etária que determina que são as quarentonas que estão metendo o pé aí vou falar logo o português rasgado, na bunda dos homens. Não, isso não tem ainda não tem um gráfico ainda estabelecendo essa estatística, não. Isso acontece com todas as idades, é muito comum acontecer isso. Ela não se entrega para qualquer um, porque a mulher depois dos 40, porque a mulher depois dos 40, ai, gente, eu me enganei aqui. Eu escrevi um negócio que eu não vou falar, não. Relevem aí. Agora, uma outra coisa também, que vocês têm que prestar atenção. Jamais descredibilize uma mulher depois dos 40 anos. Se você falar assim com ela, ai, porque você não é capaz de fazer isso. Você pode ter certeza que ela vai fazer. Ela vai te fazer melhor do que você possa imaginar. Ela não aceita que duvide dela. Ela não aceita que você fale assim, olha, você não é capaz de subir naquele pé de manga para colher aquelas mangas para o seu maridinho aqui. Você pode ter certeza que ela é tão sábia que ela vai conseguir subir lá e tirar as melhores mangas e ainda cortar e dar na sua boca. Porque ela tem sabedoria. Outra coisa, depois dos 40 anos, a mulher, ela se torna uma leoa. Então, assim, em território de leoa, não é qualquer gatinho que vai miar. Isso a gente sabe. Então, assim, ela cria tanta sabedoria, ela adquire tanta postura, ela sabe muito bem quem ela é, quem ela se transformou, ela sabe tudo que ela já passou. Então não é qualquer gatinho que vai miar no território dela. Então tem que ser um homem. E o que uma mulher realmente de 40 anos, ela mais aprecia, você sabe qual é o principal momento que você conquista essa mulher de 40 anos com toda a sabedoria, com toda a experiência, com toda a bagagem emocional que muitos acham assim horrível. Elas têm bagagem emocional, mas elas superaram muita coisa. Elas estão preparadas para o que der e vier. Isso assusta. Porque ela sabe que se você não for bom o suficiente, se você não for um homem mesmo, com características de masculinas, se você não for aquele homem que você suspira quando tem as atitudes dele, que você olha para ele e fala, nossa, esse cara, ele é muito homem, entendeu? Olha como ele me protege, olha como ele é seguro de si, olha como... Enfim, são tantas características que marcam que a mulher de 40 anos ela consegue observar no homem, que hoje em dia, alguns, não estou dizendo todos os meus maridos aí, eu acho que são todos bons, né? Eu tenho certeza disso, não é possível. Que marcam, né, esses homens, que faz com que elas queiram sempre estar do lado dele. E tem uma coisa que toda mulher de 40 ama,
é quando ela encontra o príncipe encantado da vida dela, porque existe em algum lugar, ele está aí esperando por ela, é quando ele consegue colocar ela no peito, abraçar e ela consegue adormecer ali, se sentindo a pessoa mais segura do mundo. É uma satisfação tão grande, uma felicidade que não tem carro, que não tem moto, que não tem joia, que não tem absolutamente nada que supere esse momento. Então, é isso, o medo que eu acredito que alguns homens aí têm das mulheres de 40 anos, é a questão dessa bagagem que elas carregam. E geralmente colocam as novinhas no bolso, infelizmente. Mas as novinhas aguardem, porque elas vão também chegar lá, né? Um dia. Com toda essa bagagem aí, com toda essa sabedoria. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por todos que estão aqui comigo. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!